Outra. Uma que a gente fez outro dia foi. Eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, e a orla de suas vestes e a aba. Vai dizer. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você, Senhor. Vai ser na ordem mesmo? Na ordem? Cantai, vai ser. É isso mesmo? É essa aqui. Ou, a ordem é seguinte. Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Quero te convidar a se colocar de pé aí no seu lugar. Pessoal que está lá atrás, se quiser chegar um pouquinho aqui mais pertinho para a gente ficar mais junto, mas fiquem à vontade. Que alegria estar aqui, né, gente? Numa noite como essa, numa noite de sábado, a gente poderia estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outras coisas, inclusive nada, inclusive perdendo tempo mesmo com a futilidade da vida, mas estamos aqui e eu tenho certeza que o Senhor preparou algo para cada um de nós. É o melhor lugar onde a gente pode, sim, estar, é na casa do Senhor, aproveitando mesmo esse tempo. Então, eu quero te incentivar a se concentrar na presença do Senhor aqui, amém? Porque Ele está aqui e Ele quer usar, né, o louvor, a palavra, Ele quer falar conosco, amém? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por esse culto, Deus. Te louvo pela vida de cada um que o Senhor trouxe até aqui, Deus, e daqueles que ainda vão chegar.
Pai, que honra é estar aqui, Senhor Deus. Que honra é poder desfrutar da Tua presença, Senhor. E eu quero Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós nessa noite. E eu quero Te pedir, Pai, fala conosco. Nós abrimos nossos corações, Deus, para receber do Senhor, Pai, para que o Senhor trabalhe em nós, Deus. Pai, que a Tua presença, Deus, possa ser sentida verdadeiramente, Deus, por cada um de nós, que nós possamos, Deus, saber valorizar esse momento aqui, Deus, com cada canção, Deus, com tudo que for falado, Deus, que nós estejamos realmente conectados ao Senhor, Deus, que não seja só mais uma noite, só mais um culto, mas que seja um momento contigo, Deus, um tempo de qualidade com o Senhor e com os nossos irmãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Todo mundo, estamos muito felizes de estar aqui hoje, né, na casa do Senhor, como a Karina falou, né, a gente podia estar em qualquer outro lugar, mas nós estamos aqui. Se você está aqui hoje, mesmo que às vezes você nem queria estar aqui, às vezes você veio porque mandaram você vir por causa da gincana, ou porque sua mãe mandou você vir, não importa, mas você está aqui hoje e Deus quer falar com você, Deus quer se encontrar com você, amém? Então, eu queria pedir para a gente vir aqui para frente. A gente tem poucas pessoas, para que a gente possa ter esse momento aqui mais junto. Vamos, todo mundo aqui? Sim. Amém. Nós estamos tão pouquinho hoje, tem gente espalhada pela igreja inteira. E agora, para começar, a gente vai cantar uma música, que é uma música nova. Não sei se todo mundo conhece. Primeira vez que a gente canta ela aqui, mas ela é uma música bem facinha. E a gente vai cantar o refrão com vocês, para vocês aprenderem, para vocês cantarem com a gente, que ela é muito fácil. Vamos lá, alguém me dá uma nota aí. É uma música que fala sobre adoração, sobre a nossa adoração a Deus. E que nessa noite você possa entregar o seu coração verdadeiramente a adorá-lo, amém? Olha, o refrão é muito fácil, é assim, ó. Senhor com todo o coração, cantai ao Senhor com toda a força, a Ele damos honra, a Ele damos glória, cantai ao Senhor com todo o coração, cantai ao Senhor com toda a força, a Ele damos honra, a Ele damos glória. Dá para todo mundo cantar, né? Então agora, bora para valer. Cantai ao Senhor, dai um novo canto, louvai ao Senhor, todo ser que tem fôlego, cantai ao Senhor. Na terra e no céu, novo brado, grande é o Senhor, o criado lhe dará ao Senhor com todo o coração, cantai
na terra e no céu se ouvirá um novo brado. Grande é o Senhor, tudo que já foi criado lhe dará uma canção, a expressão da criação. Eu acho que todo mundo conhece. Todo essa mundo música, lembra, né? Recebemos bom tesouro, tá guardado aqui. Nosso peito tem segredo, só se pode ver se olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Se sofrer comigo feito um soldado em Cristo se ancorar. Sei em quem eu creio, estou certo de que tem poder e é santa vocação que Ele nos deu. Acreditar no Evangelho é eu e caminhar seguro até só eu acreditar no Evangelho é eu e caminhar seguro até sozinho. Um pouco diferente agora. Sei em quem eu creio, estou certo de que tem poder e é santa vocação, e é santa vocação, e é santa vocação que Ele nos deu. Acreditar no Evangelho eu e caminhar seguro até só eu acreditar no Evangelho caminhar seguro sozinho. Gente, mais animação. Achei que vocês iam ficar muito loucos com essa. Tu
és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver pra minha vida em ti. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher o tesouro maior terá. Vem, vem, em todo tempo te louvarei. Todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, eu te louvarei, te glorificarei. Te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Meu Senhor Jesus. A gente vai cantar uma música que é muito conhecida, só que um pouquinho diferente. Mas cantando, né? Enfim, vamos. Vocês vão gostar. Vai.
morte venceu, sobre a morte venceu. Oh, oh, oh. Sobre a morte venceu. Cristo, e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar. Toda salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cantamos, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Venceu, sobre a morte venceu. Vai melhorar. Mas, e aí, o que acharam? Essa é boa? Essa é boa, né? Agora que todo mundo já que agora seja o momento da gente acalmar o nosso coração. Então a gente já chegou, a gente adorou o Senhor, a gente se divertiu, a gente pulou na presença dele. Dançou um pouquinho. Que agora seja o momento da gente se aquietar, da gente sentir a presença do Espírito Santo, amém? Obrigada, Jesus. Obrigada porque eu sei que a sua presença é real nessa noite. Obrigada porque eu sei que o Senhor é o Deus da salvação, o Senhor é o Deus que move montanhas e que nos perdoa dos nossos pecados. Obrigada porque eu sei que o Senhor é o único que pode nos tirar do pecado. O Senhor é o único que nos dá vida, é o único que nos dá esperança. E nessa noite eu te louvo e eu te agradeço. Que nosso coração, que a nossa mente sejam voltados para te adorar, para te engrandecer. Que nosso coração seja sensível à tua presença nesse lugar, que o Senhor nos encha e que a tua presença seja perceptível aqui. Em nome de Jesus, recebe a nossa oração. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim.
sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és
águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Fonte de águas vivas. Tu és o que a minha alma esperou. Fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Boa noite, galera. Vou tentar. Boa noite, galera. Tá pegando? Ótimo. Porque vai me atrapalhar. Hoje a gente tem bastante coisa para acontecer ainda, tem a gincana, por isso que a gente mudou um pouquinho, né, o rito do nosso culto de CV Jovem. Normalmente a gente faz antes um momento de oração, um momento, né, de reflexão. E hoje, como a gente já vai falar de oração, nós vamos ter um momento de oração, a gente já começa logo, né, o louvor e aí vamos ir para a palavra. E eu fui desafiado a trazer a palavra hoje, eu mesmo me desafiei, e desde o início, no final do ano passado, que a gente vem, né, falando sobre oração. Nós começamos aqui, entre nós 5 ali da liderança, a gente falando de como a gente precisava falar sobre oração, como precisava, primeiro nós mesmos, começar a orar mais e consequentemente, fazer com que os jovens... Está todo mundo me ouvindo? Vou precisar... Não, né? Beleza. E, então, como a gente precisava, primeiro nós, começar a orar mais e aprender mais sobre oração e, consequentemente, influenciar, né, os outros na mesma coisa. E a gente tem a certeza de que é de Deus quando as coisas começam a fluir no mesmo caminho, né? No mesmo tempo, o pastor Edson, né, com o Jackson ali, também sentiu a mesma coisa e começou... Gente, vamos sentar. Foi mal. Sério, precisava mandar. Enfim. Pessoal obediente, né, velho? Aí, então começou a igreja também a se mover no mesmo sentido, né? Então a gente sentiu, poxa, realmente não é coisa da nossa cabeça, não é coisa né, ideias nossas, que é o que a gente sempre pede. Que a gente não faça nada que venha de nós, né? Que, não, eu tive uma ideia legal e tal. Beleza, mas assim, que seja a vontade de Deus, né? Através de nós. E aí, desde esse tempo, a gente começou, né, a entender um pouquinho mais sobre oração, aprender um pouquinho mais sobre oração, ler um pouquinho mais sobre oração, ouvir, né, um pouquinho mais sobre oração. Uma coisa? Aí é brincadeira, hein? Vamos lá. Deu? Então, a gente começou, né, a aprender mais, a ouvir mais, ler mais, e eu, assim, realmente pude aprender muito mais sobre
o que é orar, como orar. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande em orar, principalmente em público. Nossa, eu me travava. A pandemia para mim foi um caos, porque começou aquele negócio do online, e o pastor Edson Lobo sempre me pedia para orar lá, às vezes pelos aniversariantes. Cara, era um caos para mim. Ainda bem que era ali no online, eu estava em casa, então eu desligava meio a câmera e tal, mas foi terrível. Foi terrível, mas foi um momento onde eu comecei a aprender a orar, aprender, sabe, porque às vezes a gente fica querendo buscar palavras, querendo buscar uma oração rebuscada, e a gente vai aprendendo que não, cara, Deus não quer nada disso não, sabe? Deus quer que a gente fale com Ele o que está no nosso coração, o que está na nossa, né, naquele momento ali. Então foi bom por isso, e realmente eu comecei a me desprender um pouquinho mais para orar em público. E nesse meio tempo eu comecei, né, de lá para cá, a aprender um pouquinho mais. Então eu mesmo, né, a gente começando essa série, falando sobre oração nos cultos, eu falei, eu acho que eu vou tentar passar um pouquinho daquelas coisas que eu comecei a fazer anotações, que eu comecei a aprender, comecei a ouvir, ler. Então, o que eu vou fazer aqui hoje, eu não vou pregar. Pregar é para o Jackson, pastor Edson, eu não vou nem entrar nessa, porque, né, vocês estão muito bem servidos, nós, né, estamos muito bem servidos de pregadores. Então, eu não vou me meter a pregar aqui, eu vou simplesmente compartilhar com vocês aqui algumas anotações que eu fiz durante esse tempo. Então, eu quero que vocês, se tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa que pode parar na hora, tá? Pode parar na hora e vai me ajudar para passar o tempo e a gente resolver essa parada logo. Enfim, nós hoje é o último culto que a gente vai estudar essa série sobre oração. Nós tivemos primeiro a Karina, né, falando louvando e esperando, né? Depois foi a Luciana. Luciana está chegando aí, deve estar aqui já pelo Goiás, está vindo da Bahia hoje, então daqui a pouco ela deve aparecer por aí. Luciana, o tema dela foi confessando e orando a palavra. E o Jackson, no último, foi pedindo, intercedendo e agradecendo. E para mim ficou meditando, adorando e louvando. Eu vou fugir bastante dessa coisa de meditando, adorando e louvando, justamente por isso, porque o que eu quero é compartilhar as minhas anotações. Então, talvez englobe tudo isso aqui e também vai estar meditar, orar, adorar e louvar, né? A primeira coisa que eu fui buscar, né, é o que é oração, né? E buscar na origem da palavra mesmo. Então, outra coisa que eu orei e graças a Deus aconteceu, eu pedi para a Nina, pedi para Deus, traz a Nina hoje no culto, que eu vou precisar dela aqui, nas palavras aqui, enfim, eu fui buscar o que é oração, e no dicionário. Então, o dicionário, o que o dicionário, né, define como oração? É uma prece dirigida a qualquer divindade, né? Então, oração, até porque oração não é uma coisa exclusiva nossa, né, do cristianismo, né? Então, ela é uma prece para qualquer divindade, é uma reza. Ele define também como um apelo da alma ou do coração feita a Deus. E olha que legal, ele bota assim, apelo da alma ou do coração feito a Deus. Ele põe Deus com letra maiúscula aqui. Então, aqui ele já não coloca como qualquer divindade. Ele coloca como uma oração, apelo da alma e do coração a Deus. Outra definição ele coloca como mensagem oral religiosa que é proferida no púlpito. E aí vem essa oração pública, né? Essa coisa de você orar, né, em comunhão com as pessoas, né? Essa oração mais de discurso, né? A origem da palavra vem do hebraico, que na minha anotação aqui, por algum motivo, perdeu. Então, vocês não vão ter o hebraico. Enfim, então, mas, a palavra eu não vou saber falar, mas o que no hebraico, lá na origem da palavra, na Bíblia, ela coloca como oração.
no hebraico, ele primeiro diz que você tem que olhar para si, é um julgamento pessoal. Então, ou seja, primeiro você julga a si mesmo para você poder ter essa relação com Deus, né? Então, é olhar para dentro de nós, olhar para o nosso interior, nos julgarmos, né? Então, eu me julgo e aí eu chego para Deus e me derramo, e eu chego para Deus e posso pedir, e posso, né, realmente me derramar ali para Ele. Mas eu tenho que primeiro ter uma relação pessoal com Ele, né? Eu também fui buscar algumas coisas de oração no mundo. Então, o que o mundo, né, fora nós aqui, religião, cristianismo, o que o mundo fala sobre oração? E é muito interessante, que aí é legal até, principalmente a galera que está aí na medicina e tal, né, pode confirmar essas questões. A ciência já comprova a eficácia da oração, né, já é comprovado assim, os resultados, né, em termos de saúde, tanto preventiva como curativa mesmo. Existem inúmeros estudos, inúmeros. Eu nem consegui colocar aqui porque tem muitos estudos que comprovam os resultados da oração em pessoas com doenças graves, doenças, sabe, seríssimas, e que através da oração, através da meditação, sabe, os resultados são fantásticos. Um dos estudos fala assim que a oração aumenta a produção de neurotransmissores e promove um estado de relaxamento, foco, motivação e bem-estar. Uma outra, a oração ativa as regiões reflexivas do cérebro. Agora, olha, essa muito interessante que eu ouvi aqui, e que é uma preocupação hoje muito grande da população em geral, de nós, principalmente o pessoal que vai avançando na idade. Olha o que ele fala aqui. O exercício físico associado à oração, à espiritualidade, pode ser uma estratégia que demonstra otimizar a função mitocondrial e cognitiva, potencialmente desacelerando o declínio cognitivo e atenuando a neurodegeneração, além de evitar o aparecimento de doenças crônicas. Não se assuste, eu levei umas 10 vezes para entender o que estava nessa frase aqui. Talvez a galera da medicina aí consiga entender um pouquinho mais. Mas o que eu vi aqui? Cara, a oração, junto com o exercício físico, previne o Alzheimer. Entendeu? Olha aqui, desacelera o nosso sistema cognitivo. Então, dá uma desacelerada na nossa mente, sabe? Nos acalma. Atenua a neurodegeneração, além de evitar o aparecimento de doenças crônicas. Então, eu entendi logo como Alzheimer. Beleza, vou levar. Mas eu acho que não é assim, vocês aí da medicina, eu acho que tem muito disso. Ele aumenta a irrigação dessa área pré-frontal, né? Pois é. Essa área que nos dá toda a nossa controle inibitório, é o que nos dá essa capacidade de convivência com outras pessoas, de se manter em sociedade, e que é uma das primeiras áreas a ser atingida quando você tem uma doença neurodegenerativa. Então, a oração... Né, cara? Então, vamos orar, gente. Previne doença. Inclusive, já existe tem um dos estudos que fala, inclusive, de uma nova especialidade da medicina, um novo ramo da medicina, que é a neuroteologia. Cara, neuroteologia, isso eu encontrei diversas citações nesse termo. E aí, a mais legal que eu achei que ele define neuroteologia, um campo emergente de pesquisa que busca compreender a relação entre o cérebro e a mente, bem como avaliar o que acontece com o cérebro de uma pessoa envolvida com atividades, experiências espirituais e religiosas. Então, galera da medicina aí, vocês podem especializar em neuroteologia. Não sei quem vai ser os pacientes de vocês, mas pode.
Talvez sejamos nós, né? Enfim, então, é comprovada, sabe, a eficácia da oração na ciência. Nós tivemos um embate muito grande aí durante a pandemia, né? Essa coisa de o rompimento entre ciência e religião, ciência e espiritualidade, coisas que na antiguidade sempre andaram juntas. A ciência e a religião, elas sempre andaram muito próximas. E na pandemia, né, sem entrar no mérito das causas e tal, mas houve muito esse embate entre ciência e religião, ciência e espiritualidade. E está aqui. A oração traz isso tudo de volta. Então, assim, a ciência, ela comprova que a oração e o envolvimento das pessoas com a espiritualidade previne e cura ou melhora, né, os sintomas nas doenças. Então, achei isso muito interessante. Gente, podem, né, interromper, viu? Arali, pode interromper na boa aí. Vamos lá, nas religiões. O que eu encontrei também sobre, né, oração nas religiões? Antes mesmo de qualquer sistema de crença, qualquer sistema religioso, já existia, né, a oração. Então o pessoal orava para sol, orava para chuva, orava para o Deus de tudo. Então se tinha o costume muito de orar por fenômenos da natureza, né? Não se como essa coisa do monoteísmo ainda não, né, as pessoas não tinham ainda tido essa experiência, se orava muito ou se rezava para fenômenos da natureza, aquilo que era mais forte do que eu, né? Então, é mais forte do que eu, é o meu Deus, né? Então, então mesmo antes de qualquer organização religiosa ou crença, mesmo assim, já existia, né, esse fenômeno de orar, né, essa prática de orar. Então, assim, era um fenômeno, né, natural, né, do ser humano, né? Cada um com seus rituais, cada um com as suas crenças, as suas formas, mas todos eles buscando se ligar a alguma coisa mais forte, né? Diversas religiões, por exemplo, o islamismo ele prega que as pessoas têm que orar 5 vezes ao dia. Então, 5 vezes ao dia eles são obrigados a parar, né, nos momentos lá deles e orar 5 vezes ao dia. O judaísmo, 3 vezes ao dia. Aí a gente pode pensar assim, pô, orar 5 vezes ao dia, orar 3 vezes ao dia, né? Que coisa, né? Então, é complicado ser né, islâmico ou ser judeu e tal, porque você tem aquela obrigação de orar 5 vezes ao dia e orar 3 vezes ao dia. Talvez a gente ache muito. Essas são as duas religiões mais monoteístas, mais maiores, né? Então, que tem essa prática de oração. Mesmo assim, budistas, que não são monoteístas, mas também têm as suas práticas de oração, têm os seus rituais, né? Eles têm um lance de jogar as orações para a atmosfera e deixar que as energias, né, o universo vai dar conta daquilo ali. Ok, beleza, é a forma que eles têm. Os hindus têm, eu não vou nem dizer dezenas, centenas, que eu não sei, mas são muitos deuses, e eles oram para todos eles. Agora, interessante que todos os deuses, todas essas orações sempre buscam a ligação com um deus deles, que é o Brahma, né, que é o Deus Supremo. Então, Brahma, né? O pessoal já ficou ligado aí na Brahma. Mas assim, é interessante que em que pese eles orem para todos os deuses, para vários deuses, eles sempre buscam também uma ligação com o Deus Supremo, que é o Brahma. Os indígenas, né, têm as suas práticas de cantos, de danças, né, de rituais lá, né, e também buscando uma ligação com uma força espiritual maior, né, com o Deus que eles creem.
Então, o que a gente vai percebendo aí? Que orar, gente, é uma prática das mais comuns. Orar é comum na vida do ser humano, não é um privilégio ou uma obrigação só dos cristãos, né? Então, inclusive, eu encontrei um estudo que fala que ele é de 2004, por isso que eu não trouxe muito detalhes não, porque eu achei muito antigo, mas em 2004 tinha um estudo que dizia que 30% das pessoas que se declaravam ateus, 30% das pessoas que se declaravam ateus oram às vezes. Oram às vezes. Então, olha só, ateus, 30% oram às vezes. E 17% das pessoas que declaravam que não criam em Deus, oram com regularidade. Aí você fala, cara, como é que pode, né? Assim, que coisa. Mas para a gente comprovar que, assim, é uma prática, né? É uma prática que as pessoas têm de buscar alguma coisa. Ele não sabe nem o quê, ele nem acredita naquilo ali, mas ele está buscando alguma coisa, né? E aí que está o nosso papel, né? Nós que somos cristãos e que temos que ir lá mostrar para eles por que eles estão fazendo isso, né? Porque a sementinha está lá dentro deles, né? Eu acho que cabe a nós, assim, mostrar para eles por que eles estão orando, né? Agora, também não é uma unanimidade. Tem gente que não ora? Tem muitos que não oram em momento nenhum, não ora em momento de dificuldade, não ora em momento de gratidão, não ora, né? Existe. Então, a humanidade toda ora? Não. Tem aqueles que não oram, inclusive cristãos, né? Que não oram. Então, é uma prática que é comum, mas não é uma unanimidade, né? Existem muitas pessoas que não resolvem não orar e deixam, né, o barco correr. Mas beleza. O judaísmo, né, nós vimos que 3 vezes ao dia, o islamismo 5 vezes ao dia. Mas e nós cristãos? Como é a nossa prática de oração? Como o que a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é aquilo que nós cremos, fala sobre oração, e qual seria a nossa prática de oração? 5 vezes é muito? 3 vezes é muito? Ou a gente ora quando acorda, ou ora quando vai dormir, ora nas refeições? Qual é a nossa prática? Nós temos uma prática, né? Alguém quer chutar? Alguém? Cara, se a gente acha muito 5 vezes ao dia, a Bíblia fala que é o tempo todo, cara. É 24/7. Então, assim, é 24 horas, 7 dias por semana. Por isso, 24/7, é 24 horas. Não, e é realmente, porque tem hora que você sente um incômodo, e, cara, aí você vai lá e começa a orar. Outro dia aconteceu isso comigo, eu acordei, era umas 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e, cara, eu fui orar, eu fui pedir, não, me acalma, me tranquiliza, sabe? É o tempo todo. E aí, é muito legal, porque gente, estou falando eu fui, porque é isso que eu estou falando, são anotações minhas, tá? E aí, Jackson, me corrija, galera aí, quando eu estiver falando besteira. Eu fui me entender, por que isso? Por que o tempo todo? Como assim? Né? Como é que funciona isso? E, cara, foi muito legal, porque eu comecei a me localizar, a me entender, a me achar aqui dentro da Bíblia. Onde eu estou aqui? Onde é que se refere a mim aqui? Lá no Velho Testamento, tinha aquele ritual, aquela prática, né? Aquela forma do sacerdote, né? Ir ao templo ali, como é o nome? Tabernáculo, né? E ele que ia, ele era o responsável pelas orações. Então, se eu tinha algum pedido, eu ia ao sacerdote, né, e pedia para que ele orasse para mim. E só ele tinha acesso ali, só ele tinha acesso.
Tanto é que vocês conhecem bem a historinha, né? Alguns amarravam, alguns ou todos, né? Todos amarravam uma corda na perna, né? E ele balangava, se fosse o caso, né? Então, assim, porque o pessoal não tinha acesso àquilo ali, não podia entrar naquilo ali. Então, a oração era uma coisa restrita aos sacerdotes, né? Eu não tinha acesso a Deus ali. Era uma coisa restrita, era uma coisa muito exclusiva. E aí, quando vem, ô homem de Deus, parabéns, obrigado. Você é homem de Deus, viu? Bem criado. Então, assim, e aí a gente começa a entender o porquê que nós temos essa prática. Cara, foi um privilégio, foi um presente que nós ganhamos com a vinda de Jesus aqui. E o que Jesus fez? Jesus rasgou esse véu, cara. Acabou isso. Acabou. Agora nós temos acesso total. Sabe? A gente, olha que loucura, velho. A gente tem acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana a Deus, ao Pai. Caramba! Se isso não foi o presente que Jesus nos trouxe, velho. Então, assim, antes eu tinha que ir a alguém. Olha, ora aí por mim, que é uma coisa que a gente ainda faz. Ah, não, pastor, ora aqui por mim. Pastor, ora aqui por essa pessoa. Pastor, olha, eu estou passando uma necessidade. Legal, eu acho que é bom também. Tem horas que a gente está uma necessidade tão grande que a gente tem dificuldade de orar. Então, pode. Mas, cara, acabou essa exclusividade do sacerdote. E hoje, quem é o sacerdote? Somos nós. Nós somos os sacerdotes, né? Nós somos aqueles que temos acesso a Deus. Nós somos aqueles que vamos acender o incenso e aquela fumaça vai chegar, né, ao Pai ali, e aquele cheiro agradável, né, são as nossas orações. Elas vão chegar diretamente a Deus. Então, meu Deus, gente, aí eu comecei a entender, eu comecei a me localizar, falei, caramba. Então, assim, eu comecei a entender, poxa, eu tenho esse acesso, eu tenho essa facilidade, velho. Cara, eu tenho um monte de coisa para falar para o presidente da República. Queria pedir para ele umas coisas. Caramba, a gente consegue? Eu não consigo, pode ser que alguns consigam, eu não consigo, né? Às vezes a gente não consegue para pessoas até menos importantes e tal. Agora, a Deus não. Eu tenho acesso direto, eu tenho acesso, sabe, privativo com Ele. Então, aí eu comecei a entender, sabe, a importância da oração na minha vida. Depois eu vou até, se eu esquecer, vocês me lembram, eu mudei até a minha forma de orar, eu comecei a ler, orar a palavra, o que é orar a palavra, né? Orar a Bíblia. E eu comecei a aprender e depois eu queria até passar uma experiência, né, que eu comecei a praticar. Mas eu vou seguir para não me perder. Então, esse foi um privilégio que nós ganhamos, um presente, né, que Jesus veio e rasgou esse véu, e hoje nós temos um acesso total a Ele. Beleza, então eu entendi, legal, entendi que eu tenho acesso, entendi que eu posso, né, falar o que eu quiser com Ele, né, a hora que eu quiser, 24 horas, 7 dias por semana, beleza. Ficou fácil? Não ficou. Orar é um desafio. Orar é uma coisa assim, pode parecer simples. O que é orar? Vou conversar com Deus, mas não é fácil. Não é fácil no sentido de que para a nossa vida a gente torna isso um desafio, né? Eu não vou perguntar, eu vou perguntar, mas não precisa responder. Qual é a nossa prática aqui? Pensa cada um aqui, qual é a minha prática de oração? Como é que eu faço o meu devocional, a minha conversa com Deus? Como é que é? Eu faço 5 vezes ao dia? Como os islâmicos? Eu faço 3 vezes ao dia, como os judeus?
eu danço como os índios, a gente estava agora, né? É uma oração, né? Eu oro uma vez por dia. Muitos de nós, e eu me incluo às vezes nisso, nem uma vez por dia. O dia passa, velho, o dia voa, e eu não, de repente eu não falei com Deus, eu não orei, sabe? Então assim, não é uma coisa simples. Nós fazemos isso, sabe, se tornar um desafio, pela nossa prática, pela nossa forma de viver a nossa vida. E aí eu fui buscar também o porquê. Por que o desafio? Por que é complicado? Por que eu me coloco numa situação, sabe, de dificuldade de parar e orar? Aí eu vou trazer algumas que eu achei aqui. Uma delas, que foi uma das que e aí eu fui olhando para mim e falei, qual é a minha dificuldade? A primeira, que é o que eu falei ali, quando o pastor Edson Lobo me pedia para orar na EBD online, cara, eu ficava doido. Por quê? Porque me faltavam palavras. Aí eu chego aqui, cara, eu consigo conversar com vocês aqui, se o papo for bom, eu converso o dia inteiro. Eu converso o dia inteiro com vocês aqui. Tendo um papo legal, tendo uma conversa boa, se tiver um cafezinho, a gente fica o dia inteiro aqui batendo papo. E por que eu não consigo parar e conversar com Deus por 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas? Por quê? Está me faltando palavras? Será que é isso? E aí, será que eu estou colocando esse desafio, esse dificultador para mim? Por quê? Porque eu estou procurando palavras para falar com Ele? Porque eu estou tentando falar com Ele de uma forma mais rebuscada, procurando palavras na Bíblia? Velho, a Bíblia é a palavra dele. Eu não preciso ficar citando a Bíblia para Ele, porque ela é Ele, entendeu? Não tem necessidade disso, sabe? A gente fica muito fazendo isso, tentando buscar citações bíblicas para falar com o autor. Cara, ele conhece, ele sabe. Então assim, ele não quer isso de mim, ele não quer citação. Ele quer saber o que eu estou sentindo. Ele quer saber o que eu estou, sabe, passando naquele momento, sabe? Ele quer que eu seja grato pelo que Ele fez por nós. É isso, sabe? Ele quer que eu me derrame para Ele. E fale, assim como eu falo com qualquer um de vocês. Outro dia eu batendo um papo gostoso com o Jackson, a gente, sabe, trocando. É isso, velho. Sabe? É muito legal, né? Muitos aqui, a gente, de vez em quando, conversa e a gente vai. Quando vê, o tempo foi embora. Domingo à noite aqui, o Elias fica expulsando a gente da igreja, porque a gente não quer parar de conversar, não quer, aí ainda vai para o pastel, ainda vai para o mix, vai para o cachorro-quente, aí então vai embora. Agora, por quê? Que com Deus eu quero ficar buscando palavras, ó Senhor e tal, né? Então, eu comecei a falar, peraí, eu estou colocando essa dificuldade, eu estou me colocando esse dificultador de procurar palavras para falar com Ele, porque não é isso que Ele quer a minha honestidade, Ele quer eu por inteiro, sabe, não é uma parte culta de mim, até porque se for procurar não vai achar muito. Então, a gente tem, sabe, que parar de ficar colocando esse dificultador de eu não tenho palavras, eu não tenho, sabe, termos rebuscados. Não é isso. Ele quer que nós sejamos claros, verdadeiros com Ele. Se eu começar a buscar termos que eu não uso no cotidiano, eu não vou estar sendo eu, velho. Eu não sou assim, eu não falo assim. Eu não falo assim no dia a dia, eu não falo nem no meu trabalho, nem, sabe, às vezes num lugar mais formal a gente não fala desse jeito. Então, Ele não quer isso de mim, Ele me quer honesto, Ele me quer verdadeiro. E muitas vezes Ele quer a gente reclamando dele. Outro dia, eu não sei nem com quem que eu falei, cara, chora, fala que você não está legal, que você não está satisfeito com a situação. Não faz muito tempo eu comecei, eu falei, cara, eu não estou
sabe? Eu estou chateado, Senhor, estou chateado. Eu não estou entendendo. Ok, beleza. Não estou entendendo, estou chateado, mas eu vou seguir, eu vou continuar. Então, assim, tem horas que a gente tem que se derramar mesmo e dizer, olha, estou triste, Senhor, não estou te entendendo, o que o Senhor quer de mim, sabe? Fala comigo aí de alguma forma, sabe? Fala comigo dormindo, sonhando. E então é isso que Ele quer. E mais, às vezes, se eu não tenho palavras, cara, fica quieto. Fica quieto. Para e tenta ouvir Deus. Cara, Ele vai falar. Ele vai falar, sabe? De alguma forma, Ele vai se pronunciar, bicho. Então, assim, se eu não tenho palavras, fica quieto. Só, Deus, fala comigo. Senhor, fala comigo. Fala comigo. Fala comigo, sabe? Traz para mim, esclarece as coisas, sabe? Então, assim, vamos ser honestos. Honestos com Ele, honestos com nós mesmos, sabe? Do tipo, eu não preciso ficar buscando, sabe, formas complicadas de falar com Ele. É só eu bater papo com Ele. É só eu conversar com Ele. E tem mais uma coisa. Dificilmente a gente consegue ficar conversando com uma pessoa que a gente não conhece. Dificilmente a gente consegue alongar uma conversa com quem a gente não conhece. Eu chego ali na rua, me para um estranho, eu posso começar uma conversa, mas dificilmente a gente consegue, sabe? Vai ter uma hora que você vai acabar a conversa, vai acabar. E assim é com Deus também. Assim também é com Ele. Então, muitas vezes, a gente não encontra conversa com Ele, porque está faltando a gente conhecer Ele um pouquinho mais. E aí sim, cara, aí é hora da gente conhecê-lo aqui, sabe? A gente não tem como querer uma intimidade com quem você não conhece. Isso não acontece, isso não rola. Nem aqui, que dirá com Deus. Nós não vamos encontrar intimidade com quem a gente não conhece. Então, nós precisamos conhecer a Deus, para poder ter essa intimidade, para poder ter essa relação com Ele. E aí, sim, é aqui, galera. E foi aí que eu comecei a entender o que é orar a palavra. E eu fui buscar, fui aprender e tal, e eu comecei a traçar algumas práticas para mim, para a minha vida pessoal. O que eu fiz? Gente, eu fiz. Eu fui ler os Salmos, e eu li todos os Salmos, todos eles eu li inteiro. E aí eu comecei a selecionar alguns salmos. Selecionei, porque eu pensei assim, cara, eu vou selecionar um salmo para eu ler por dia. Então eu queria selecionar 31 salmos, só que são 100, quanto? Pronto, aí. Aí eu tinha que selecionar 31. Quem sou eu para selecionar 31, né? Aí não, vou selecionar os melhores. Não dá, né? Então o que eu fiz? Eu comecei a selecionar alguns que onde a palavra era de adoração, sabe, de louvor. Tem muitos salmos que está falando ali, né, sobre Senhor, esmaga meu inimigo. Esses eu fui dando uma tirada e tal, não sei o quê, né, para ficar bonito também na foto. Enfim, eu consegui selecionar 31. 31 não são os melhores, tá? Tá gravando, né? Não são os melhores. Então, assim, são 31 salmos que, no meu coração, eu senti que encaixava, sabe, ali com o meu dia a dia, com aquilo que eu queria. E aí eu fiz isso. Então, todo dia eu tenho aqui uma tabelinha, onde eu tenho o salmo do dia. Eu já fazia provérbios do dia, então, todo dia eu leio um salmo, um provérbio, e
faço a leitura da Bíblia que eu tiver, né, que eu tiver ali estudando naquele momento, tiver na sequência. Mas todo dia, um salmo e um provérbio. E aí, cara, é muito gostoso. Porque quando você coloca isso na rotina, e eu não tinha essa rotina, tá? Eu não tinha. Cara, você começa a sentir falta. Você começa a sentir necessidade. Então, todo dia eu acordava, eu ficava ansioso, não mais para tomar o cafezinho, para sentar ali, ver qual é o salmo do dia. E aí eu ia ali, e vou te falar uma coisa, cara, tem hora que você fala, meu Deus, né? Eu acho que ele selecionou esse dia, esse salmo, para que nesse dia eu lesse, porque é perfeito para aquilo que você está passando, para aquilo que você está vivendo naquele momento. Então, façam isso, seleciona para vocês algumas leituras que vão virar rotina para vocês, porque só se tornando rotina é que vocês vão conseguir tornar isso uma prática para a vida de vocês. Uma outra coisa que eu senti, né, que me faltava, além das palavras, era fé, era confiança. Então, assim, para que eu vou falar com Deus? Eu sei que isso não vai se resolver. Ah, não, eu não tô legal para falar com Deus, não tô bacana hoje, não vou falar. Então, eu percebi que era isso, cara. Faltava em mim a fé, a confiança no poder que Ele tem para transformar aquele momento, transformar a minha vida, transformar a situação que eu estava vivendo. E aí eu achei alguns versículos da Bíblia que comprovam o poder de Deus. Em Isaías 26:4 diz assim: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, e ele enfatiza, somente o Senhor é a rocha eterna, é a rocha inabalável, né? Os Salmos 9 também traz: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona o que te busca. Então, assim, eu comecei a entender, cara, como é que eu digo que eu creio, como é que eu digo que eu tenho fé, se isso aqui está aqui, está escrito aqui, não vem da minha cabeça, não vem da minha ideia. Confie para sempre, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Provérbios também diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração, de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Quantas vezes a gente fica buscando soluções para problemas na nossa cabeça? Lá dentro, eu sou assim, eu sempre falo, eu sou muito prático, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu vejo um problema, né, os meninos sabem como é que eu sou lá em casa. Eu vejo um problema, não foca no problema, foca na solução. E a solução está onde? Está na minha cabeça. Para dar errado é daqui para ali. E ele fala: não se apoie em seu próprio entendimento. Eu ouvi, não sei se... Eu particularmente também, todo dia eu estou ouvindo alguma coisa, alguma pregação, alguma palavra, e muitos dias eu estou ouvindo Douglas. Para mim, o Douglas Gonçalves, para mim, do Jesuscope, cara, hoje, para mim, o cara que mais me ensina, me inspira. Cara, eu sou fã dele. Ele estava contando uma historinha outro dia que ele ouviu de um jornalista. E ele estava falando, o jornalista foi fazer uma cobertura de um equilibrista, aqueles caras que passava de um prédio para o outro, né? Num cabo de aço. E ele foi lá fazer, né, reportagem sobre o cara, queria fazer E aí o cara foi fazer uma demonstração e passou. De um prédio para o outro, a pé. Daí a pouco o cara passou, agora eu vou fazer de bicicleta. O cara, beleza. De bicicleta, o cara, passou, e o cara, fantástico, o cara era top. Aí o cara foi fazer, empurrando um carrinho de mão. E aí ele, passou. Aí o cara, nossa, você é fantástico, você é o cara, não tem igual não tem. Aí ele falou, pois é, agora eu vou fazer o
clímax do show, eu quero que você suba no carrinho de mão, que eu vou passar de um prédio para o outro, te empurrando no carrinho de mão. Aí o Jones falou, até doido, né? Claro que eu não vou, né? Aí ele falou, não, você não viu eu passando? Vi, ué. Você não acredita que eu consigo? Eu acredito. Então, mas eu não confio. Né? Então, assim, eu acredito que você consegue, mas eu não confio, né, totalmente em você. Então, às vezes, acontece isso com a gente. Qualquer um aqui que eu perguntar, eu sei que vai dizer, você acredita em Deus? Aí eu respondo, eu acredito. Você confia em Deus plenamente? Muitas vezes não. Muitas vezes não, cara. Muitas vezes eu fico buscando soluções onde eu acho que vai ter a solução. Então, assim, eu não deixo Deus, o Senhor da minha vida, me carregar no carrinho de mão por cima de uma linha. Então, sabe, eu comecei a ver que é por isso, por essas coisas que eu não estou tendo essa intimidade, não estou tendo essa prática com Ele, porque eu não estou procurando palavras, porque eu não estou confiando que Ele vai resolver as minhas questões, os meus problemas. Uma das maiores desculpas que eu tenho até hoje, e que eu sei que se eu perguntar aqui, talvez 90% vai dizer que também tem, é o tempo. Eu não tenho tempo. Né? O tempo da gente é corrido demais, velho. Eu já acordo procurando coisa para fazer em casa, se não tiver eu já fico agoniado, né? Quem mora comigo sofre, né, Pedro? Então, assim, cara, porque eu estou sempre caçando coisa para fazer e fico agoniado quando outras pessoas estão à toa. Então, cara, eu já fico, bora. Lá em casa, dormir depois das 9, velho, no fim de semana, é difícil. Porque eu já fico agoniado, vamos levantar, vamos lavar o carro, vamos fazer alguma coisa, vamos cortar uma grama e vamos embora. Então, o nosso dia é muito corrido, né? O nosso dia parece que 24 horas não está dando para a gente fazer tudo que a gente quer fazer. E uma das coisas é essa. Cara, eu tenho tanta coisa para fazer, eu vou parar para orar. Não, ó, Senhor, abençoa meu dia, tal, não sei o quê, e vamos embora. Às vezes no carro, né, às vezes no ônibus, eu já vou orando, né, e aí, assim, a gente está, sabe, negligenciando esse momento que eu tenho com aquela pessoa que é para mim o mais importante da minha vida. É meu Pai, é o meu Senhor, é aquele que me deu, né, a vida, aquele que deu o seu Filho para que eu pudesse ter acesso a Ele o tempo todo. Cara, pensa nisso. Como é que Ele me deu acesso? Qual é a chave para a salinha de Deus? A morte de Jesus, velho. Caraca, olha o preço que foi isso, gente. Sabe, eu para entrar na sala de Deus, na sala do Pai hoje, precisou Jesus, aquele sacrifício todo. Então, assim, foi um preço muito alto para eu dizer que eu não tenho tempo, que eu estou corrido demais, que eu estou atarefado demais. A gente está negligenciando esse momento, essa prioridade. Tempo hoje é a maior das nossas desculpas. Em tudo, não estou falando só em oração não, em tudo. Para ler alguma coisa, para se dedicar a um estudo, para se dedicar a um trabalho social, para tudo. O tempo é sempre a nossa maior desculpa. Eu estava olhando que... E aí, galera?
O TikTok hoje é a rede social que mais bomba, né, no mundo. Uma das características para ele estar fazendo esse sucesso todo é porque os vídeos dele são 30, 40 segundos, alguma coisa assim. Ou seja, é coisa papum, papum, papum. E eu vou para outro, e eu vou para outro, e eu vou para outro, eu vou para outro. Então ninguém para mais para ler um texto. E aí assim, eu tiro por mim, e eu sei que muitos de vocês fazem isso também. Cara, no Instagram, se tiver um textão assim, velho, vamos embora, vamos pro próximo. Eita, pela cara, mal galera. Enfim, é assim. Cara, quer ver? Eu estava falando com meu pai hoje de manhã. Quer ver a nossa agonia? É receber uma mensagem de WhatsApp e ter assim, ler mais, azulzinho. Você já fica agoniado. Não é verdade? Cara, é desse jeito. Então a gente não tem tempo para mais nada. A gente não tem tempo para se dedicar a alguma coisa. E aí, as nossas prioridades vão deixando de lado. E, cara, se falar com Deus não é nossa prioridade, galera, estamos perdendo tempo aqui, velho. Tem coisa, é perigoso o que eu vou falar, mas tem algumas coisas mais legais do que estar na igreja no sábado à noite. Na boa. Não tem não. Tem não. Então, assim, o que nós estamos fazendo aqui, se isso não é uma prioridade para a gente? Sabe? Se eu não tenho como dedicar esse meu tempo. Olha só, uma das obrigação que a gente faz por gratidão, né? Uma das obrigações do cristão, e o protestante, o evangélico tem isso muito, muito claro para ele, mas é uma obrigação, mas que a gente faz por gratidão, que é o quê? É o nosso dízimo, beleza? Nosso dízimo a gente dá, e aí é isso que eu falo, é uma obrigação, mas se eu não entender que eu estou fazendo por gratidão, eu estou fazendo de forma errada. Eu estou fazendo da maneira errada, não dê. Se você está dando por obrigação, galera, sabe, vai aprender o que é o dízimo, o porquê do dízimo, tá? Para você poder ofertar ali ao Senhor. Agora, olha só, o que a gente tem de mais precioso na nossa vida? É o dinheiro? Não é. O nosso tempo é o que nós temos de mais precioso na nossa vida. Cara, tempo, dinheiro você perde, você recupera. Sabe, qualquer coisa, material que você perder, você de alguma forma você consegue recuperar. O tempo não consegue. O tempo é impossível. Tempo, você perdeu, acabou, ficou para trás. Ficou para trás. Eu não consigo recuperar 1 minuto da minha vida. 1 minuto. Então, se isso não for o meu bem mais precioso, cara, eu não sei o que é, entendeu? E aí, se a gente entende que eu tenho que dar daquilo que é mais precioso para mim, das minhas primícias, né, o meu dízimo, o meu dia tem 24 horas. Os bons de matemática aí, quanto dá? Dízimo de 24 horas, Luquinhas? Pedro passou em matemática, Pedro? Hã? 2 o quê? Minutos? Quanto dá aí? Hã? Não, vou resumir, vamos lá. 2 horas e 40. O dízimo de um dia é 2 horas e 40. Tem alguém aqui dedicando 2 horas e 40 do seu dia a Deus? Não responda. Eu vou responder por mim. Eu não. Eu não estou. Eu não estou dando aquilo de melhor que eu tenho para Deus. Eu não estou dando a primícia do meu dia para Ele. Sabe, as primeiras horas do dia, aquilo que eu teria que ter a maior gratidão, que é abrir o olho. Opa, estou vivo de novo. Estou vivo de novo. Cara, para a gente é um bem muito precioso. Claro que a gente crê que a nossa vida, a nossa casa é lá com Ele. Mas hoje, para a gente, se eu perguntar aqui, ninguém quer ir agora, né? Então,
para mim hoje aqui, o meu tempo, a minha vida é o que eu tenho de mais precioso. E eu não estou dedicando as primícias do meu dia para Ele. Então, eu comecei a refletir nisso, nessa coisa do meu tempo. O que eu estou fazendo, sabe? O que eu estou ofertando para Ele. O tempo está avançado, eu vou pular um pouquinho, eu ia contar uma historinha aqui. Outra coisa que, e é a última, chegou e já vai? Beleza. É assim, gente, casem, viu? É desse jeito. Casou, chegou, agora. Não é assim não, gente. Não é assim não, viu? Caramba, não é assim não. Enfim, quando vim da Bahia, eles dirigiram o dia inteiro. Eu vou resumir aqui, por causa da hora, a gente tem a gincana ainda. O último ponto que eu coloquei aqui como minha dificuldade, e eu queria compartilhar com vocês, porque pode ser a de vocês também, é a falta da prática. E aí é onde eu falo que eu comecei a mudar um pouquinho a minha forma. Mudar quando você está fazendo de um jeito e vai fazer de outro. Mas eu passei a fazer dessa forma, que é escolher alguns salmos, escolher uma leitura obrigatória, né, para começar o meu devocional, para começar o meu momento de oração. Porque se eu acordo, não sei o quê, e já, não, vou sentar para orar, velho, nós vamos dormir. Né? E o sono é outro empecilho gigante, né, do nosso momento de oração. Vocês já perceberam que na hora de orar, cara, parece que desliga a chave da vida e liga a chave do sono. É impressionante. Lá em casa, a gente começa a fazer um culto, tá todo mundo... Quando começa o culto, começa todo mundo a dormir, lá, neguinho já se acusou. Então, assim, é impressionante. A gente começa a orar e, cara, bate o sono na hora. Gente, por causa do sono, 3 discípulos de Jesus quase perderam um dos momentos mais lindos que tem na vida de Jesus, que é a reunião de liderança ali, né, que ele teve, Jesus, Elias e Moisés, acertei? Cara, teve uma reuniãozinha ali, entre os 3, e quase que os discípulos que estavam com ele, com Jesus ali, perderam esse momento, porque eles estavam sonolentos, e só acordaram quando viram aquela luz, aquela coisa doida. E, cara, eu tenho para mim que aquilo ali deve ter sido uma coisa sensacional. Muito melhor do que ficar doido com a música da Duda aqui. Deve ter sido muito mais doido. Então, assim, por causa do sono, por causa de sono. Então, a gente vai colocando essas coisas na nossa vida, e aí, isso vai deixando de ser a nossa prática. Por quê? Porque eu não acho palavras, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho a fé, não tenho a confiança nele. Então isso eu não faço hoje, eu não faço amanhã, e no terceiro dia, bicho, você não vai fazer também. Você pulou 2, 3 dias, acabou. Essa semana aí você já não vai fazer mais. E aí começa tudo de novo, né? Ou deveria começar tudo de novo, porque a gente só torna isso prático, só torna rotina, quando você vai fazendo dia a dia. É assim com tudo, com exercício, com estudo, né? Em tudo na vida. E com o nosso devocional, com o nosso momento com Deus também. Se eu não disser para mim mesmo que aquilo ali é a minha prioridade, se eu não disser para mim mesmo que aquilo ali, cara, sabe, é para mim, como respirar, Cara, eu não vou tornar isso uma prática, sabe? E aí como tornar isso prática? Com essas formas que a gente vai criando, cada um para você, porque não adianta eu dizer, faz isso que eu fiz, porque de repente para você não funciona, você funciona de outra maneira, você funciona escrevendo, você funciona ouvindo, não sei, mas sabe,
Busque para você qual é a sua forma adequada para tornar isso uma rotina, uma prática. E aí eu vou dizer uma coisa que a maioria daqui ainda não é pai, não é mãe, e eu já vou colocar para vocês. A gente acaba ficando, né, muito parecido com os nossos pais. Quem me conhece, os meninos sabem, eu sou muito parecido com meu pai, eu tenho muitas práticas iguais a dele, às vezes coisas que eu nem quero. Cara, eu não queria fazer isso que meu pai faz, mas eu me pego fazendo. Não tem jeito. E eu vejo muito isso nos meus filhos, que muitas coisas que eu brigo, daí a pouco, caramba, igualzinho eu faço, igualzinho. Agora, tem umas coisas também, por que não fazem as coisas legais também, né? Por que não fazem as coisas boas também? Então tem coisas boas que, de repente, o filho não torna aquilo uma prática de ter visto o pai. Mas o que eu quero dizer é, cara, vocês que ainda vão ser pais, vão ser mães, deixem seus filhos verem vocês fazendo isso. Deixem seus filhos ver vocês de joelho, orando, sabe? Façam que eles percebam que isso para você é importante. Porque aí eles vão entender, sabe? Eles vão ver, poxa, eu vejo meu pai, eu vejo minha mãe ali, orando, né, falando com Deus, e isso vai se tornando uma rotina deles. Assim como eles aprendem, a gente, pai e mãe, e Jackson, que está na idade do Levi, tenho certeza que ele obriga o Levi a comer beterraba. E olha que eu gosto de beterraba, né? Mas a gente obriga o menino pequeno a comer beterraba, a comer cenoura com carne moída, né? Os meninos hoje têm trauma de cenoura com carne moída. E a gente não obriga eles a ler a Bíblia, a orar, a ter um momento de orar, né? Por quê? Por que eu digo para você, não, é saudável você comer isso aqui, comer esse legume, comer essa comidinha, é saudável, come porque você vai crescer, come porque você vai ficar forte. Mas por que eu digo para ele, não, vai ler a palavra também, vai orar, que aí você vai ficar forte, né? A gente não faz isso, a gente negligencia. A gente, na verdade, fez isso muito com os meninos em casa. Quando era pequeno, a gente fazia culto, aí, não vou expor não, mas a gente tinha dia que a gente ia fazer culto, e teve um momento que a gente falou, não, cada semana um fica responsável pelo culto. Tinha um deles que chegava com uma pilha de livros desse tamanho assim, ó. Era a Bíblia, era historinha, não sei o quê, papapá. Sabia nem ler ainda. Mas era uma prática nossa. É muito interessante. E eu lembrei de uma coisa rapidinho aqui, são os resultados, sabe, dessa prática de orar. Só vou contar agora um testemunho nosso. Há um tempo atrás, a gente morava no Grande Colorado, e a gente tinha uma casa, a gente começou a construir uma casa, acabou exagerando muito, a gente morava num apartamento bem pequenininho, falou, não, eu quero espaço. E acabamos construindo uma casa muito grande, só que começou a ficar muito difícil, né, com a grana que a gente tinha, de terminar toda a casa. Então, uma parte da casa estava terminada, a outra não estava, e tal, e a gente começou a falar, não, pelo amor de Deus, vamos descansar, vamos para uma casa, vamos vender a casa e vamos para uma casa mais pronta e tal. Só que, cara, a casa estava ainda por fora, era num reboco, era num condomínio, sabe, relativo luxo, ali no Grande Colorado. Cara, quem vai comprar uma casa dessa aqui nesse condomínio, dessa forma? E aí Luciana começou a orar assim, Senhor, traz um doido. Era desse jeito a oração, os meninos sabem. Senhor, traz um doido que queira essa casa aqui, que queira, sabe, que vai pagar o preço que a gente quer, que a gente acha que vale, e que vai valer a casa. Gente, pois o doido veio. O doido veio. Gente, nós trocamos a nossa casa por uma casa que, quando eu fui ver a casa, eu falei, é doido. E aí eu não lembrei da oração. É doido. O cara ofertou para a gente, na troca,
pau a pau. Ele ofertou, a casa dele tinha, acho que 3 quartos, que era o que a gente precisava, piscina, churrasqueira, área de lazer, tinha até uma coisinha de basquete, Pedro já gostava muito de basquete e tal. A casa era, cara, perfeita, maravilhosa, impressionante. E o doido queria a nossa casa, velho. O doido queria a nossa casa no reboco. E aí, assim, a gente começou a ver, sabe? Começou a ver, não. Muitas vezes a gente conversava, hoje menos até, por causa do tempo, a gente conversava sobre, gente, vamos olhar para trás um pouco? Vamos olhar para trás, vamos ver, vamos elencar algumas bênçãos que a gente consegue lembrar aqui. E, cara, são inúmeras as bênçãos e resultados, sabe, de oração. Eu vou terminar porque tem a gincana agora e o pessoal já está me cobrando tempo. Eu só queria colocar algumas coisas, para a gente, sabe, lembrar. A gente precisa focar, sabe, naquilo que é prioridade para nós. E aí, a gente vai achar tempo, a gente vai achar palavras, a gente vai confiar, a gente vai, sabe, conseguir se entregar para aquilo que é importante para a nossa vida, sabe? Eu estou falando isso porque foi o que eu aprendi nesse tempo. Foi o que eu, sabe, comecei a ver. O pastor Edson com o Jackson começou a ler um livro sobre oração. Antes a gente estava lendo o livro do Tim Keller, né? E aí o Jackson e o pastor Edson falaram de um livro. Eles falaram, não, o pastor Edson disse que era o melhor livro que ele tinha lido de oração, realmente fantástico o livro. E aí eu comecei, sabe, a buscar isso, a buscar, sabe, naquilo que eu tinha dificuldade, que era parar para orar. E foi sensacional. Algumas coisas que eu anotei ao longo do tempo. A oração pode evitar muitos sofrimentos e proporcionar grandes alegrias, sabe? É impressionante. Gente, uma coisa que a gente às vezes evita de falar e tal, não vamos. Gente, vou ser claro, o diabo, isso foi um termo que eu achei em um dos livros, não lembro qual. O diabo é alérgico à oração. O diabo é alérgico à oração. Então você quer, sabe, afastar ele da tua vida, começa a orar. Começa a falar com Deus para ver se as coisas não vão mudar na sua vida, velho. Para ver se as coisas não vão, sabe, tomar outro rumo. Faz isso, para ver se o cara não se afasta de você. Ele vai falar, não, esse aqui, velho, eu não dou conta não. Não dou conta não, porque eu tento influenciar e ele vai direto no pai. Então, não tenha dúvida, ele é muito alérgico à oração. Oração é uma das armas mais poderosas que nós temos nas mãos. Galera, eu vou parar por aqui, tinha algumas coisas, mas aí a gente vai falando ao longo do tempo, algumas coisas depois, quem quiser me procurar, bater papo, a gente conversa. O que eu queria dizer para vocês é isso. Se faltar palavras, gente, fica quieto, sabe? Fica quieto diante dele. Ele vai falar com vocês. Se faltar tempo, você está tendo prioridades erradas na vida. Se faltar fé, é aqui. É aqui, sabe? Busque aqui, né? A oração pode mudar o destino de uma nação. Muitos aqui já ouviram, se não ouviram eu não vou falar agora por causa do tempo, mas o pastor Edson Lobo tem um testemunho muito forte sobre o destino de uma oração ser mudado, de uma nação ser mudado com oração. Eles oravam, acho que por Moçambique, há muito tempo atrás, e só que tinha uma guerra civil e eles precisavam mandar uma base missionária para lá. E eles oravam pelo fim daquela guerra. E um dia ele ouviu claramente o Senhor falando com ele: eu vou acabar com a guerra em Moçambique. E não durou muitos dias, ele recebeu a notícia, né, que a guerra de Moçambique tinha
cessado. Então, a oração muda o destino de uma nação inteira. Oração é a chave que move a mão daquele que move o mundo. A oração evita o mal, facilita o bem e agrada a Deus. Se você não quer cair, aprenda a ficar de joelho. Eu vou encerrar dizendo, não negligencie, sabe, não deixe que outras prioridades tomem conta da sua vida, da nossa vida, sabe, porque senão, gente, sinceramente, não vale a pena nada disso, não vale a pena o sacrifício de Jesus, sabe, onde Ele nos deu acesso direto ao Pai. Não vale a pena estar aqui. A gente não crê em nada se a gente não está tornando isso, essa conversa com Ele, o nosso, sabe, se derramar, o nosso se entregar, uma prática, uma rotina diária. Então, eu não estou crendo em nada, eu não estou tendo prioridade naquilo que mais importa na minha vida, que é a minha vida com o Senhor. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. São frutos de anotações que eu fiz e não sei, depois o Jackson, né, traz alguma coisa mais profunda para vocês, mas era isso que eu tinha para trazer para vocês e mudou muito a minha forma de prática diária, né? E eu não tenho como estar aqui falando, sabe, para vocês, porque eu tenho 2 filhos aqui que me veem. Então, assim, não dá para a gente chegar aqui e ficar enganando, ficar falando para vocês coisas que a gente não está habituado, que a gente não está praticando. Então, essa é a minha verdade para vocês e é o meu recadinho para vocês. Pratiquem. Orem, priorizem seu tempo, sabe, na conversa com aquele que é o único cara que pode transformar a nossa vida. Obrigado. Amém. Então vamos orar, né? Vamos orar e esse tempo de oração, esse tempinho que a gente vai ter antes da gincana, que você possa colocar tudo isso que o Emerson falou no seu coração. E é bonito a gente ver quando é algo que sai de dentro da pessoa, né? Não é só palavra jogada, é uma coisa que o Emerson viveu e passou para a gente, e é isso. A gente precisa, vocês jovens, desculpa eu estou pegando tempo, mas o Emerson falou de prioridade aqui, né? E assim, principalmente para a maioria de vocês que estão em universidade, estão estudando, vão ter várias tentações. Vão ter amigos te chamando para fazer coisas erradas, te chamando para fumar, te chamando para cheirar, sei lá, né, essas drogas aí, te chamando para festas loucas aí, te chamando para dar um beijo na boca de não sei quem. E, cara, se você não tiver uma vida de oração, a gente vai fraquejar. A gente cai. E como o Emerson disse aqui, não há nada melhor do que você estar aqui nesse sábado. Esse sábado à noite ele é especial para você. Deus te trouxe aqui porque Deus queria falar. Deus falou comigo através da vida do Emerson. Então pega essa palavra, coloca no seu coração, pede para Deus amarrar ela aí dentro e começa a ter uma vida de oração. A gente vai julgar menos, errar menos, ser mais amoroso, ser mais perdoador, tudo mais parecido com Jesus, se a gente exercer isso que a gente ouviu aqui hoje. Pai, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que nos ensina. Nos ensina, Deus, a orar. Nos ensina a orar em todo o tempo. Nos ensina a buscar o Senhor em todo o tempo. Nos ensina a amar o Senhor acima de tudo. Nos ensina a orar, Deus, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nos momentos de lutas. E orar, Deus, como o Emerson disse aqui, confiando que o Senhor vai resolver.
confiando que o Senhor é o Deus que está do nosso lado, é o Deus que nos ajuda. Pai, ajuda, Deus, cada um desses jovens a vencerem as tentações do dia a dia, a vencer a preguiça, a vencer a suposta falta de tempo que muitos alegam, a vencer, Deus, a apatia, a vencer, Deus, a falta de fé, talvez a falta de palavras, mas que o Teu Espírito Santo trabalhe no coração deles, para que eles possam ser homens e mulheres de oração, para a glória do Teu santo nome. Muito obrigado, Deus, por essa noite, Pai. Amém, Jesus.